Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Na aula de hoje, continuaremos falando sobre Revolução Francesa, mais precisamente sobre o período denominado o Terror, período este que vai de junho de 1793 até julho de 1794. Vamos lá? Sob a liderança de Robespierre, instalou-se a ditadura jacobina, período em que milhares de pessoas foram condenadas à guilhotina. Para combater os focos antirrevolucionários, o governo criou o Tribunal Revolucionário para julgar e condenar a oposição, além de convocar cidadãos para se engajarem na defesa da revolução. Então, Robespierre, um líder jacobino, instaurou na França, neste período, uma ditadura, a famosa ditadura jacobina, em que milhares de pessoas eram presas e condenadas à morte. Cerca de 16.594 pessoas foram executadas durante o reinado de terror na França, sendo 2.639 mortes só em Paris. E o Tribunal Revolucionário foi criado justamente para julgar e condenar a oposição. Qualquer um que fizesse oposição à revolução poderia parar na guilhotina. Além da perseguição aos nobres e a oposição à República Jacobina, tomou medidas importantes a favor das camadas menos favorecidas da sociedade francesa. Vamos ver algumas medidas que Robespierre tomou durante seu governo. Então, houve nesse período a elaboração de uma nova Constituição. Houve ainda a abolição da escravidão nas colônias, o tabelamento dos preços para gêneros alimentícios, o ensino primário gratuito e obrigatório, o confisco de bens pertencentes aos nobres e a adoção de um novo calendário. Esse calendário instituiu o dia 22 de setembro de 1792 como primeiro dia da República, certo? Nesse caso aqui, Robespierre, ele queria uma laicização, não é isso? Tornar laico, retirar a influência religiosa na forma de contar o tempo. Então, esse calendário não havia mais feriados nem dias cristãos. E os meses eram inspirados nas estações ou nos trabalhos agrícolas. Então, todas essas reformas, essas medidas tomadas por Robespierre no período em que ele estava na liderança da França, essas medidas foram a favor das camadas menos favorecidas da sociedade. Só que alguns fatos, como o julgamento de muitas pessoas, a questão de mandar para a guilhotina milhares de pessoas e a execução de Maria Antonieta vai fazer com que Robespierre perca a sua liderança popular dentro da França. Então, Maria Antonieta foi assassinada, foi guilhotinada em 1793, certo? O clima de perseguição gerou uma onda de descontentamento liderada pela burguesia, os girondinos, e também divergências dentro do próprio governo, pois a vertente jacobina democrata liberal
não concordava com os excessos e com algumas das medidas que, no entanto, eram saudadas pelos sans-culottes. Então, como entender essa questão? Algumas medidas tomadas por Robespierre não eram bem vistas pelos girondinos, certo? Mas eram bem aceitas pelos sans-culottes. E a morte de Maria Antonieta, a execução dela, não vai ser bem vista por uma parcela da sociedade. Da realeza à guilhotina. Em 1793, Maria Antonieta era executada. Há 226 anos, a última rainha da França perdia sua cabeça, acusada de mandar o povo faminto comer brioches. A questão é, ela era culpada? Condenada à morte, Maria Antonieta viveu um papel que não combinava com ela, o de vítima. Em 16 de outubro de 1793, foi guilhotinada em praça pública. Então, a última rainha da França, Maria Antonieta, esposa de Luís XVI, rei da França antes da Revolução. Deixei um link para vocês aqui, para que vocês possam acessar e conhecer um pouco mais da história de Maria Antonieta. Então, por que o período é denominado o terror? Por que nós estamos estudando um período denominado o terror? Porque foi um período de perseguições, de mortes e de ditadura. Foi a fase da Revolução Francesa mais violenta e radical. Muitas pessoas foram parar na guilhotina, né? Milhares de pessoas. Os números nem são exatos atualmente, não dá para saber exatamente quantas pessoas foram condenadas à morte nesse período. E isso vai trazer muitos inimigos para Robespierre, inclusive os próprios jacobinos, né? Porque Robespierre vai enviar até companheiros à guilhotina, incluindo Danton, líder popular a quem acusou de enriquecimento ilícito. Então, um líder popular jacobino, né, que estava do seu lado anteriormente, do lado de Robespierre, vai parar na guilhotina por ordens do próprio Robespierre. Então, isso vai causando inimigos até entre os próprios jacobinos. Então, a fase da Revolução Francesa mais violenta e radical é a fase do governo de Robespierre. Só que vai acontecer o quê? Vai acontecer um avanço girondino. Os girondinos tentando tomar o poder das mãos de Robespierre. E essa tomada do poder será conhecida como o golpe do nono termidor. Ele aconteceu em 24 de julho de 1794. O avanço girondino vai deter Robespierre, que já está cada vez com seu prestígio mais abalado. Então, qual foi a reação termidoriana? Qual foi a reação após o golpe do nono termidor? Robespierre foi guilhotinado, anularam as medidas revolucionárias, excluíram os pobres do sistema eleitoral, reestabeleceram a plena liberdade econômica e puseram fim ao tabelamento dos preços. Então, algumas medidas que haviam sido tomadas pelo Robespierre, que foram importantes para as camadas menos favorecidas da sociedade, agora serão anuladas após o golpe do nono termidor. E uma nova Constituição será promulgada, certo? Em agosto de 1795. Então, nós temos aqui a nova Constituição, ela vai restaurar o voto censitário
e criaram o Diretório. O que foi o Diretório? Foi o regime político adotado pela Primeira República Francesa entre 26 de outubro de 1795 até 1799. Isso foi o Diretório, o regime político adotado pela Primeira República Francesa entre 26 de outubro de 1795 até 1799. Com o enfraquecimento dos jacobinos, os girondinos, à frente dos interesses da alta burguesia francesa, redigiram uma nova Constituição para a França e reverteram algumas medidas. Utilizaram ainda o exército francês para reprimir todos aqueles que se opusessem às medidas que estavam sendo implantadas. A França permaneceu em uma onda de instabilidade política, social e econômica durante os anos seguintes, que fez com que a alta burguesia defendesse a implantação de um governo autoritário presidido por uma figura de força. Essa figura era Napoleão Bonaparte, general do exército francês, famoso na época por liderar as tropas do país no exterior. E o Napoleão Bonaparte será o assunto do nosso próximo capítulo. E continua a história da França, certo? No nono Thermidor, a Convenção derrubou Robespierre. De quem é essa frase? Do nosso historiador famosíssimo Eric Hobsbawm, na Era das Revoluções. Lembram? Até a próxima aula, gente! Obrigada!